Olá pessoal, sejam bem-vindos ao canal. Para quem não me conhece, meu nome é Nayane, eu sou química e sou fundadora da Cosmetologia na Prática. E esse aqui é o nosso espaço destinado a tratar de assuntos referentes ao mundo dos cosméticos. E no vídeo de hoje eu vim trazer para vocês um tema que, apesar de parecer bastante básico, ainda gera bastante dúvidas. Qual é a importância do pH dos cosméticos? Antes de iniciar de falar a importância, do pH dentro dos cosméticos, durante a formulação de um cosmético, a gente precisa entender, afinal, o que é um pH. pH nada mais é do que um termo chamado potencial hidrogeniônico. E ele mede ali a quantidade de íons H+, e OH- de uma substância quando ela está ali presente, dispersa no meio aquoso. E esse pH, esse potencial hidrogeniônico que a gente chama, ele vai classificar as substâncias em substâncias básicas, substâncias ácidas e também com relação à neutralidade dessas substâncias. Então, nós vamos dizer o seguinte, que quando eu tenho uma substância que ela apresenta uma concentração de íons H+ maior do que a quantidade de íons OH-, eu tenho substância ácida. Quando é o inverso, essa concentração de íons H+ é inferior à concentração de íons OH-, eu vou dizer que eu tenho uma substância básica, tá? Então, para facilitar o entendimento referente ao pH, é feita uma escala. E essa escala ela vai ali de 0 até 14. Onde no meio dessa escala, ali no número 7, eu vou dizer que eu tenho as minhas substâncias de caráter neutro, ou seja, concentração de H+ e concentração de OH- são equivalentes. Quando eu chego mais próximo a 0, quando eu tenho valores inferiores a 7, eu vou dizer que eu tenho uma substância de caráter ácido. Superior a 7, eu vou dizer que eu tenho uma substância de caráter básico, ou também chamada de substância alcalina. Quero fazer um parênteses aqui com relação ao pH. Eu disse para vocês que pH é a relação, relativa à concentração de íons H+ e OH- quando em solução aquosa. Então, quando eu tenho ali uma substância anidra, assim como um balme, eu não meço o pH, tá? Porque eu não vou ter ali esses íons, ela não vai se dissolver ali naquele meio aquoso. Agora que eu já expliquei para você o conceito, a definição de pH, a gente vai entender qual é a importância então de se atentar ao pH das formulações. Quando a gente vai formular um produto, a gente tem que se atentar para que o pH da nossa formulação final ela esteja de acordo com o pH da região onde ela será aplicada. Por quê? Se acaso aconteça um desequilíbrio entre esses pH, tanto do nosso produto com relação à região onde ele será aplicado, vai acontecer ali alguns problemas, como ressecamento, algumas lesões, algumas reações adversas na nossa pele. Com relação a produtos destinados à pele em geral, a gente sabe que a nossa pele ela é composta por um manto lipídico. E esse manto lipídico, assim com outras substâncias presentes ali também, ele tem um caráter ácido. A gente chama de manto ácido de proteção da nossa pele. E esse manto de proteção, ele tá ali em torno de um pH de 4,5 a 5,5, 5,7, que é um pH ligeiramente ácido. Então, o que acontece? Quando a gente vai fazer a formulação, precisamos fazer com que esse pH esteja equivalente, porque se eu aumento muito um pH ou diminuo muito o pH da minha formulação, ela vai provocar o desequilíbrio dessa barreira protetora da nossa pele. Então sempre é bom se atentar a isso. Outra coisa importante também com relação ao pH da formulação é se atentar que o pH da pele, ele está entre esse intervalo que eu comentei de 4,5 a 5,5, ele pode variar ali ligeiramente conforme o local da pele, do nosso corpo. Por exemplo, as axilas, ela tem um pH um pouquinho mais elevado, ali na faixa de 6,5. Também tenho que atentar que dependendo da idade,
do consumidor, esse pH também ele varia. Por exemplo, bebês eles nascem com pH ali mais tendendo a um pH neutro, mais próximo de 7, porque ele ainda não está com toda a sua proteção, né, sua barreira ácida da pele, né, formada. Então, sempre quando for fazer a formulação de produtos destinados à pele, trabalhar ali com pH na faixa desses de 4,5 a 5,5 e se atentando também de acordo com as regiões do corpo que ele será aplicado, para evitar que ocorra então esse desequilíbrio, porque esse desequilíbrio vai provocar ali uma série de danos e reações na nossa pele. Já quando nós falamos em produtos capilares, nós também temos que atentar ao pH do nosso cabelo. Por quê? Porque o nosso cabelo, assim como a nossa pele, ele também tem um pH um pouquinho mais ácido. Ele tem um pH ali por volta de 3,8. E esse pH mais ácido do cabelo, ele faz com que o nosso cabelo, as cutículas da fibra do nosso cabelo fiquem fechadas. Quando coloco no meu cabelo ali produtos com um pH mais elevado, essas fibras, ao invés de ficarem fechadas, essas cutículas, né, ao invés de ficarem fechadas, elas se abrem. Isso vai deixar ali o cabelo mais opaco, com aspecto mais seco. Então, o ideal é que um produto cosmético destinado à área do cabelo, ele tenha um pH um pouquinho mais baixo, só que não pode ser tão baixo quanto é o ideal, que é um pH ali na faixa de 3,8. Porque quando a gente vai fazer uso de um produto capilar, geralmente ele vai entrar em contato com o nosso couro cabeludo. No momento que a gente está fazendo a utilização, corre-se o risco de cair no olho, provocar ardência. Então, por esses motivos, para que não danifique a nossa pele, o ideal é que esse produto capilar ele seja formulado com pH ali por torno também de um pH 5. Para que haja tanto um equilíbrio com a nossa pele, né? E também não prejudique tanto o fio, mesmo sabendo que o pH mais ácido seria mais ideal. Agora, quando a gente está falando com relação a produtos cosméticos destinados a mudar a estrutura do cabelo, né, como um alisante ou até mesmo um descolorante, algo desse tipo, a gente já deve utilizar um cosmético com pH um pouco elevado, porque eu preciso que essas cutículas se abram para que o ativo, né, consiga entrar ali na nossa fibra, consegue mudar a estrutura desse fio. Então, nesses casos, sim, são utilizados, né, produtos com um pH mais básico. Já com relação, né, a produtos mais densos, como condicionadores, máscaras de tratamento, aí sim o pH ele pode ser um pouquinho mais baixo, ali por volta de 4,5. Por que eu posso fazer isso? Porque pelo produto ser mais denso, é mais difícil, né, esse produto entrar em contato acidentalmente com os nossos olhos e provocar algum tipo de ardência. Já quando falamos em produtos destinados ao público infantil, a gente tem que ter em mente que esse público tem o pH diferente do pH da pele adulta. Então, costuma-se fazer aí o pH dos produtos destinados a crianças por um pH ali por torno de 7, mais tendendo ao neutro, né? Que tem mais compatibilidade com o pH da pele de uma criança. Mesmo acontece ali com produtos capilares, né? Shampoos infantis, que tem ali um pH na faixa do neutro, um pH em torno de 7, porque é um pH mais condizente com a área do olho, aí não provoca ardência caso caia acidentalmente no olhinho da criança ali no momento do banho. Agora que você já sabe, então, o que é um pH e quais são as faixas de pH que se deve ter um produto cosmético destinado à pele, destinado ao cabelo, né? E a importância de se atentar a esse pH, eu vou falar para você como você faz para corrigir o pH da sua formulação, caso você verificou lá no final que ela não está entre essa faixa. Mas antes eu te convido a se inscrever no canal, ativar o sininho assim para cada vez que a gente postar algum vídeo novo aqui você já ser notificado. Caso esteja gostando do vídeo também, não esqueça de deixar o seu like. Como então eu vou fazer a correção, né, da faixa de pH do meu produto, caso ele esteja muito fora daquela faixa ideal que eu passei para vocês? Caso o produto final, a sua formulação final, tenha ficado com um pH bastante alto, ou seja, ficou bastante alcalino e você precisa
baixar esse pH, ou seja, acidificar essa sua formulação, você vai fazer a utilização de uma solução de um ácido orgânico fraco, como é o caso do ácido cítrico. Aí você vai acrescentando uma solução ali de ácido cítrico vagarosamente, medindo o pH até que você consiga atingir a faixa ideal do local da aplicação desse produto. Já se for o contrário, você tem um produto que ficou muito ácido, você vai precisar aumentar esse pH. E para aumentar o pH, você vai precisar utilizar uma solução alcalina. No caso, se utiliza muito o hidróxido de sódio. Você sabia a importância do pH de uma formulação? Conhecia essas faixas que a gente tem que ficar atento para que não ocorra ali nenhum prejuízo ao consumidor no momento da utilização? Eu tentei resumir aqui para vocês de uma forma rápida e direta os assuntos aí referente ao pH das formulações cosméticas, mas caso tenha faltado alguma informação, caso você tenha ficado com alguma dúvida, é só deixar nos comentários aqui embaixo, tá bom? Eu peço para vocês também nos seguir nas redes sociais, que a gente sempre posta bastante conteúdo interessante lá referente ao mundo dos cosméticos. Espero que tenham gostado do vídeo, até a próxima, tchau, tchau!